uma das máximas, né, com as quais o Fritz Perls definia a sua metodologia da gestalterapia era a de que porquê é palavrão em gestalterapia. Né? Não que eventualmente não se possa perguntar um porquê. Né? Não se trata da questão do porquê. Se trata da questão do porquê em termos metodológicos. Né? Em termos metodológicos. O Fritz Perls não tinha um grande conhecimento de fenomenologia, ele não tinha um grande conhecimento de psicologia da Gestalt, inclusive, né? Mas ele praticava a psicologia da Gestalt e fenomenologia existencial, gestaltificativa, né? Avançadíssima. Psicologia, fenomenologia existencial, né? De alto nível, né? E que ele principalmente desenvolvera, né, essa habilidade metodológica com a fenomenologia existencial no teatro expressionista. Né? O Fritz Perls estudou, trabalhou em grupos de teatro expressionista desde a adolescência. Né? E no teatro expressionista, principalmente com o caráter experimental do teatro expressionista de Max Reinhardt, né? Ele desenvolveu uma perspectiva expressionista e, por isso, fenomenológico-existencial avançada. Né? De modo que a metodologia que ele desenvolve, né, em termos de gestalterapia é muito avançada em termos de fenomenologia existencial e que a gente poderia dizer complementarmente, né? Psicologia fenomenológico-existencial, fenomenologia existencial, gestaltificativa de grande qualidade. Né? E muito caracteristicamente, né, ele cria essa máxima, né, que define um aspecto fundamental da metodologia da gestalterapia, da metodologia da Gestalt. Porque é palavrão. Né? Quer dizer, desse modo um pouco jocoso, né, o Perls atingia uma questão fundamental da metodologia fenomenológica e da metodologia fenomenológica gestaltificativa. Né? Em fenomenologia, né, não vigora a causalidade, ou seja, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, não vigora a causalidade. A causalidade é própria do modo acontecido de nós sermos. A causalidade é própria do modo coisa de nós sermos. As relações de causa e efeito são próprias do modo coisa de nós sermos, né? E não do modo fenomenológico existencial, do modo pré-reflexivo de nós sermos. No modo pré-reflexivo de nós sermos, né, não vigora a causalidade, vigora a ação. A dialógica da ação como vivência do desdobramento de possibilidades. Né? Então, quando Perls dizia que o que era palavrão em gestalterapia, né, ele trabalhava, né, uma questão fundamental da metodologia fenomenológica, que é não trabalhar a relação de causa e efeito, mas trabalhar o desdobramento da ação, o desdobramento de possibilidades, né, que é o eixo da fenomenologia existencial, que é o eixo da fenomenologia gestaltificativa. Né? Então, quando Perls dizia, né, que em Gestalt nós não trabalhamos o porquê, mas o como, né, o Perls atingia essa grande, né, característica de uma metodologia fenomenológica, que é não trabalhar porquês, não trabalhar numa perspectiva de causa e efeito. Né? E ele dizia mais, não é o porquê, é o como. Né? E por como, especificamente, ele se referia a com que intensidade. Né? A intensidade da vivência, ou seja, a afirmação da intensidade própria da vivência momentânea. Né? Porque a vivência da ação é vivência de intensidades. Né? Na medida em que a possibilidade é uma força plástica, na medida que as possibilidades competem e argumentam entre si,
né? E criam dominâncias que se impõem pela sua força plástica, pela sua força criativa, não são forças brutas, são forças plásticas, né? Forças criativas, né? Na medida em que essas dominâncias se impõem, a vivência da ação, do desdobramento de possibilidades, é a vivência sempre de uma intensificação, né? E a questão central é a afirmação da plenitude dessa intensidade. É a afirmação da afirmação que é a força da vivência de possibilidades, né? E esse processo é sempre um processo que tem a ver com intensidade, com intencionalidade, com intenção, né? Então não se trata de buscar causas, trata-se de afirmar a momentaneidade instantânea da ação, do desdobramento de possibilidades, com a intensidade própria de cada vivência. Com a intensidade própria de cada vivência, como desdobramento de ação, ou seja, como desdobramento de possibilidades, né? Como desdobramento de força criativa, como desdobramento de força plástica, né? Então, afirmar a intensidade própria dessa força plástica, a intensidade dessa força criativa. Então, não é procurar causas, não é perguntar o porquê, mas sim privilegiar a afirmação da afirmação, da vivência de possibilidades, da vivência da ação. Então, a grande questão é essa afirmação dessa intensidade. Então, não é o porquê, é o como da afirmação dessa intensidade da vivência momentânea do desdobramento de possibilidades, da vivência da ação. O como da afirmação da dialógica do desdobramento da ação a cada momento da vivência. Então, aí é que se coloca a questão a que o Fritz Perls se refere. Não se trata de porquês. Porque é um palavrão em Gestalt. A questão é o como. Com que intensidade? Com que capacidade afirmativa, né? O cliente desdobra a sua vivência momentânea na pontualidade da relação entre ele e o terapeuta. O como quer dizer com que intensidade, né, se afirma a vivência de possibilidade, a vivência da ação a cada momento da vivência fenomenológica do cliente, né? Então, a metodologia de Gestalt encampa, né, perfeitamente a ideia de que, por que é palavrão? É palavrão porque está inteiramente fora do método, né? Na vivência fenomenológica, não se dão os porquês, se dá o desdobramento da possibilidade, se dá o desdobramento da ação, né? Porque não existe causalidade. No modo fenomenológico, existencial e dialógico, dizemos, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, nós não vivemos a dualidade causa e efeito, o eixo de causas e efeitos, né? Nós vivemos o desdobramento da ação. Então, por que não faz o mínimo sentido, né? O que faz sentido é a intensidade própria da afirmação da vivência momentânea da ação. A afirmação da afirmação, que é a vivência dialógica do desdobramento da ação, do desdobramento de possibilidades, do desdobramento da vivência fenomenológica e existencial.